Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 34 de Conceitos Básicos de Informática para Concursos 2020. Nessa aula nós vamos falar sobre a chamada memória virtual. Olha só que interessante, pessoal, porque quando a gente fala de memória do computador, a gente ouve falar na memória RAM, que é a memória principal, tem a memória ROM, que é a memória somente de leitura, tem a memória cache dos processadores, que acelera a execução do processamento dos dados. Então nós temos um universo de memórias, a memória flash, que é a memória que vem lá no pendrive, no SSD, nos cartões de memória. Então tem realmente um universo de memória, mas o que seria então memória virtual? É aquela que não é real, né? Porque quando eu digo memória virtual, estou dizendo que é algo que não é real. Vamos entender na prática então. Acompanha aqui. Primeiro lugar, quem cria e gerencia a memória virtual é o sistema operacional. Então, se no meu computador agora eu tenho o sistema operacional Windows, é ele, Windows, o responsável por criar e gerenciar a memória virtual do meu computador, do meu sistema. E essa memória virtual permite executar os programas que necessitam de mais memória do que aquela memória física que eu tenho disponível no meu computador. Para entender um pouquinho melhor isso, imagina que o meu computador tem 8 GB de memória RAM, que é a memória principal do computador. Mas eu começo a abrir programas e abre janela e sem fechar janela nenhuma, abro o Word, abro uma janela do Excel, do PowerPoint, abro o Photoshop, abro o AutoCAD, quer dizer, estou abrindo muitas janelas de muitos programas que têm que ser executados simultaneamente aqui no meu computador. E chega num ponto que não tem mais memória RAM, não tem mais memória principal suficiente para armazenar tantos programas que estão carregados e abertos no sistema nesse momento. Então o sistema vai precisar mais espaço, além do espaço da memória principal, da memória física que eu tenho no meu computador, para armazenar dados desses diversos programas que eu desejo processar simultaneamente. Então o sistema começa a pegar parte desses dados e armazenar na forma de arquivos de paginação lá no disco rígido do meu computador, criando então esses arquivos de paginação e gerenciando eles como memória virtual lá no disco rígido, ampliando o espaço, além do espaço disponível que eu tenho da memória principal, para armazenar então dados de mais e mais programas que eu quero processar simultaneamente. O único problema é que o uso demasiado de uma memória virtual em um disco rígido, por exemplo, deixa o processamento do computador muito lento, porque a memória principal efetiva, a memória física principal, que é a memória RAM, ela é rápida para acessar os dados. Ainda mais se eu combino com a memória cache que vem no processador, então o processamento fica mais rápido ainda. Mas quando o sistema ocupa todo o espaço da memória RAM, todo o espaço da memória principal disponível e precisa ainda alocar muitos dados na memória virtual, na forma de arquivos lá no disco rígido, isso torna o acesso muito lento. O computador começa a ficar muito lento se ele usar de forma demasiada a memória virtual. Então, para a gente conceber os dados dos programas que não cabem atualmente na memória RAM, que é a memória principal do computador, conhecida como memória de acesso aleatório, eles são salvos temporariamente na forma de arquivos de paginação lá no disco rígido do computador, formando então o que a gente chama de memória virtual. Essa é a ideia, esse é o conceito. Então, como esses arquivos são apenas uma simulação da memória real, eles não é de fato a memória física, porque a memória física, funcionando como memória principal, é lá a minha memória RAM. Então, como esses arquivos de paginação armazenados lá no disco rígido estão tentando imitar como se fosse a memória real, quando na verdade não é de fato uma memória real, eles vão receber a denominação de memória virtual, justamente porque ele está fingindo, está imitando ser a memória principal, quando na verdade são arquivos alocados na forma de arquivos de paginação temporários lá no disco rígido, fingindo ser a memória principal. Por isso nós chamamos memória virtual. Bem, pessoal, eu trouxe aqui um esqueminha para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Olha só, aqui eu tenho o CPU, a CPU, que é a unidade central de processamento, que é o processador do meu computador, que dentro da CPU já vem memória cache. Essa memória cache é muito rápida. E aí, como é que funciona a história? Acompanha comigo. Se eu pegar o panorama de memórias aqui desse meu esqueminha, eu tenho a memória cache aqui dentro do próprio processador, dentro da CPU, que é muito rápida.
Depois aqui eu tenho a memória RAM do meu computador, que é a memória principal, e aqui eu tenho o disco rígido, que é a memória secundária, que armazena os diversos programas instalados e arquivos que de tempos em tempos eu vou pedir para abrir esses arquivos, esses programas, e então eles serão carregados da memória secundária, que é o disco rígido, para a memória principal. Isso porque a memória RAM, que é a memória principal, armazena os dados que estão em processamento, que estão em execução nesse sistema. E aí como é que funciona? A CPU, que é a unidade central de processamento, que é quem de fato processa os dados, primeiro busca dados para processar na memória cache, que é muito rápida. E se achar, já começa a processar parte desses dados de forma muito rápida. Mas se não achar na memória cache, a CPU vai buscar dados para processar na memória RAM, que é a memória principal do computador e que tem que armazenar os dados que estão em processamento, que estão em execução no sistema. Pois bem, mas e se eu não tiver mais espaço na memória RAM? Se eu abrir tantos programas, tantas janelas, e aí todo o espaço que eu tinha na minha memória RAM aqui ficou ocupado. Aí o sistema tem que pegar parte dos dados que deveriam ficar armazenados na memória principal e armazenar isso na forma de arquivos de paginação lá no disco rígido, que nós chamamos de memória virtual. Portanto, o sistema cria a memória virtual na forma de arquivos de paginação no disco rígido para simular como se fosse um espaço adicional além da memória principal, sendo que o disco rígido em si é memória secundária, mas a memória virtual é criada dentro dele na forma de arquivos de paginação, como se fosse um acréscimo, como se fosse a virtualização de um espaço maior de memória principal. É isso, essa é a ideia. Agora, sempre lembra, se o sistema começar a precisar usar muito a memória virtual, porque um pouquinho ele acaba sempre usando, mas se o sistema começar a usar de forma demasiada a memória virtual, ele acaba ficando muito lento. Então o uso demasiado de memória virtual deixa o processamento muito lento, que é o contrário da memória cache. Quando o sistema busca dados para processar e já encontra na memória cache, isso é um processamento mais rápido. Quando o sistema vai buscar dados para processar na memória RAM, isso é um processamento rápido. Agora, quando o sistema tem que buscar dados lá na memória virtual, quando o sistema tem que virtualizar espaço a mais na memória virtual, isso deixa o processamento muito lento. A vantagem é que o sistema não entra em colapso, ele não para de funcionar, mas buscar dados de forma demasiada e recorrente na memória virtual, com certeza o processamento vai ficar afetado e vai ficar mais lento. Bem, pessoal, entendemos então como é a ideia da memória virtual e agora vamos responder questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura desta primeira questão já aparecendo aí na tela do teu computador. Nos microcomputadores, a técnica de memória virtual é gerenciada pelo letra A, disco rígido, letra B, memória principal, letra C, sistema operacional, letra D, BIOS e letra E, placa-mãe. Olha que essa questão quis fazer uma pegadinha, porque ele está perguntando não onde a memória virtual é de fato representada na forma de arquivos de paginação. Não, ele está dizendo, nos microcomputadores a técnica de memória virtual é gerenciada pelo... Quem gerencia a memória virtual é o sistema operacional. Por exemplo, no meu computador eu tenho o Windows, mas para quem tem sistema operacional Linux, tanto o Windows quanto o Linux, eles gerenciam, eles criam e gerenciam a memória virtual. O gerenciamento da memória virtual é feito pelo sistema operacional, seja ele o Windows ou Linux. Agora, onde a memória virtual é efetivamente criada? Na forma de arquivos lá no disco rígido. Imitando que memória? Imitando a memória principal. Olha quanta pegadinha, porque quem gerencia a memória virtual é o sistema operacional, seja ele Windows ou Linux. Ele gerencia, ele cria essa memória virtual na forma de arquivos no disco rígido, imitando a memória principal, que é a memória RAM. Mas aqui a questão não pediu onde é criada a memória virtual e nem quem ela imita, que é a memória principal, e sim quem gerencia a memória virtual. Por isso a resposta, a letra C, sistema operacional. Perigosíssima essa questão. Não era BIOS também, porque BIOS significa Basic Input Output System, é o sistema básico de entrada e saída, e o BIOS é a ideia de instruções armazenadas num microchip que está pré-instalado lá na placa-mãe e que fornece as primeiras instruções, os primeiros dados para a CPU processar, permitindo a inicialização do sistema. Não era a resposta. A placa-mãe é a própria placa que abarca vários dispositivos conectados no teu computador. Então, resposta aqui, de fato, letra C, de Canadá, sistema operacional. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo a próxima, diz assim:
O recurso do sistema operacional que consiste em simular a memória de acesso aleatório, que é a memória RAM, lembra? A memória principal. Porque a sigla RAM significa Random Access Memory, a memória de acesso aleatório, certo? Mas ela é a memória principal. Então, o recurso do sistema operacional que consiste em simular a memória de acesso aleatório, a memória RAM que é a principal, utilizando uma parte do disco rígido, de modo que a unidade central de processamento, a CPU, não pare de processar os programas e os programas possam continuar em execução. Aí, claro, memória virtual é a resposta, né? Então, esse recurso que o sistema operacional utiliza para simular um acréscimo da memória RAM, um acréscimo da memória principal lá no disco rígido, para que a CPU não pare de processar dados, mesmo que tu tenha usado toda a memória principal, isso a gente chama de memória virtual. Não é disco flexível são os antigos disquetes, não é memória cache, porque a memória cache ela vem dentro do processador como memória física e serve para que a CPU, procurando dados para processar, se encontrar na memória cache, o processamento fica mais rápido. Então a memória cache não é usada na ausência de memória principal, quando todo o espaço da memória RAM ficou ocupado. Não, a memória cache está lá porque parte dos dados que são utilizados com maior frequência são processados de forma mais rápida se encontrar na memória cache. E a memória ROM, que é a Read-Only Memory, a memória somente de leitura, permite armazenar normalmente instruções básicas como o próprio BIOS, que normalmente vem armazenado em microchip ou de memória ROM ou de memória flash, permitindo inicialização do sistema ou instruções básicas de sistema. Resposta aqui, de fato, a memória virtual. Vamos lá para a próxima questão, acompanha comigo a leitura, essa diz assim: com relação aos componentes de um computador, julgue os itens seguintes. Uma memória virtual paginada melhora o tempo de acesso médio à memória principal por se tratar da alocação de uma parte da memória ROM? Completamente errado, pessoal. Primeiro porque a memória virtual, ela não melhora o tempo de acesso médio à memória principal, porque se o sistema acessar a memória virtual, o processamento médio vai ficar mais lento. O ideal mesmo é que ele acesse ou na memória cache para ficar mais rápido ou na memória principal, que é a RAM, porque acessar na memória virtual, o tempo médio de acesso aos dados fica mais lento, não mais rápido. Então tá errado ali, ele diz que melhora o tempo de acesso médio à memória principal. Não. O tempo de processamento como um todo é que vai ficar mais lento, né? E ainda diz por se tratar de alocação de uma parte da memória RAM, ROM, nada a ver também, porque a memória virtual não é alocada como uma parte da memória ROM, ela é alocada na forma de arquivos de paginação no disco rígido, que é a memória secundária. Então, errado aqui a questão. Vamos lá, mais uma questãozinha aí para resolver sobre esse assunto. O termo que define o recurso utilizado por sistemas operacionais para simular a existência de uma maior quantidade de memória principal é, resposta, memória virtual da letra D. No momento que ele disse a palavra simular, qual é a memória que é simulada, que não é real, que está simulando uma outra memória? É a memória virtual. Letra D, o próprio nome já diz, é uma memória virtual que não é real. Ela está simulando a memória principal, quando na verdade não é de fato a memória principal, um espaço a mais armazenado na forma de arquivos de paginação lá no disco rígido do computador. Memória L1 é a memória cache de nível 1. L1 significa memória cache de nível 1. Memória volátil é só o termo que se dá às memórias que têm o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado, como a memória RAM, que é volátil, a memória cache é volátil também. Registrador são pequenas porções de memória diretamente vinculadas ao processamento dentro da CPU da ULA. Dentro da CPU nós temos uma unidade lógica e aritmética que processa dados, faz cálculos matemáticos para o processamento e de forma imediata armazena esses dados em pequenas porções de memória chamadas de registradores lá dentro da CPU. E backup é o termo que usamos para cópia de segurança dos dados. À medida que o usuário vai usando o computador, ele vai fazendo seus backups em outras unidades, mantendo em outros locais, para garantir uma cópia de segurança dos seus dados, isso que significa backup. Então aqui, quando ele disse que simulou alguma coisa e falou em memória, é a memória virtual que simula a memória principal. Beleza, pessoal? D de Dinamarca, gabarito e a resposta dessa questão.
Se gostou do nosso vídeo, pessoal, não esquece, marca um gostei aqui, também se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando dessa nossa série de vídeos. Eu fico lendo todos os comentários e sempre trazendo questões e trazendo vídeos mais direcionados de acordo com a necessidade de vocês. Então não esquece, se gostou do vídeo, deixa comentário dizendo que gostou, se tem sugestões, deixa sugestões ali, coloca as dúvidas que eu vou lendo e vou produzir nos próximos vídeos de acordo com os comentários que vocês deixarem nesse vídeo, certo, pessoal? Então era isso, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!